Querido Deus e Pai, nós mais uma vez na Tua presença nos colocamos, Senhor, como servos e servas para Te adorar. Somos homens e mulheres, pecadores, pecadoras, miseráveis. O bem que queremos fazer nós não conseguimos e o mal que nós não queremos, Senhor, é este que nós fazemos sempre. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe e que neste momento, como vamos debruçar diante da Tua palavra, que o Seu Espírito Santo fale aos nossos corações. Quanto a mim, ó Deus, o Teu servo, Tu sabes, ó Pai, o quanto eu dependo de Ti, por isso que não seja o meu falar, mas que seja o Teu falar. E que todos nós, inclusive eu, sejamos edificados com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu prefiro Deus, eu prefiro ser amigo de Deus. Eu e você nascemos para isso. Qualquer outra coisa fora disso é perder tempo. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para viver para Deus. E para fazer com que através das nossas vidas as pessoas conheçam Deus. E tenham esperança eterna. Essa é a razão da nossa existência. Por isso que Jesus diz que quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estiver, o meu servo também tem que estar ali. E aquilo que eu fizer, o meu servo tem que fazer comigo. E aquilo que eu gostar, que eu amar, que foi importante para mim de Jesus, isso deve ser importante para os meus servos e servas. Aquele que me serve, meu Pai honrará. E estará com ele. Queridos irmãos, há um único caminho para o discipulado, que é o seguimento de Jesus. O único caminho para o discipulado, nesse bimestre que estamos falando sobre discipulado, o único caminho para o discipulado é seguir a Jesus. Ser discípulo é fazer o que Jesus fazia, andar por onde Jesus andava, é falar o que Jesus falava, amar o que Jesus amava. Isso é ser discípulo de Jesus. E o Evangelho de Jesus Cristo é justamente o conteúdo desta caminhada. O Evangelho de Jesus Cristo é a síntese deste caminho. E Ele nos deu o Evangelho, uma pérola de valor inestimável. É a grande chave do conhecimento, da vida, que está no Evangelho de Jesus Cristo. Que uma vez compreendida, uma vez usada, propicia uma vida de felicidade, de paz, de realização e de salvação. O Evangelho representa as boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho é a revelação de que o Filho de Deus veio à terra. Ele se encarnou, andou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória manifesta do unigênito do Pai. Viveu uma existência perfeita. Morreu na cruz do Calvário por nós, expiou os nossos pecados e conquistou a vitória sobre a morte. É o caminho da salvação, é o caminho da esperança, é o caminho da alegria, é o caminho da garantia de que Deus tem um plano de redenção, de felicidade para os seus filhos, um projeto eterno. O Evangelho é o caminho que o discípulo tem que trilhar. Seguindo esse caminho, poderemos encontrar confiança, alegria, esperança, sentido, razão para a nossa existência, mesmo nos tempos de dificuldade, mesmo nos tempos de incerteza, mesmo nos tempos de luta. O Evangelho de Jesus Cristo mostra que tudo isso passa, porque aqueles que recebem Jesus como seu único Senhor e Salvador passam a ter um projeto eterno, e não mais simplesmente um projeto limitado aos anos que eu vivo nessa terra, mas é um projeto eterno. O caminho do mundo é diferente, o caminho da secular, o caminho de proposta do atual século, o caminho de proposta do mundo é diferente disso, porque nós vivemos uma época em que muitos se preocupam com o seu sustento, muitos se preocupam com o futuro, duvidam da capacidade de enfrentar os seus próprios desafios, deparam-se com coisas que se sentem frágeis diante delas e se desesperam. Muitos passaram por infortúnios, tristezas pessoais, que anseiam um significado, propósito para a vida, procuram a razão para a sua existência, procuram um sentido para existir, para levantar, colocar o pé no chão e viver um dia. Para que eu existo? Para que eu vivo? Qual a razão da minha existência? Eu estou indo para onde? Qual o significado de existir? Qual o significado da minha vida?
por haver grande interesse nessas questões, o mundo não se acanha em oferecer numerosas propostas, como a própria canção disse. Propostas vêm, tentações vêm, algumas delas que são verdadeiras alucinações, resoluções imediatas para problemas que não têm soluções imediatas. Aprenda inglês dormindo, né? Emagreça sem fazer exercício. Seja promovido sem estudar. Soluções imediatas, ilusórias, com numerosas respostas. Cada problema que nós enfrentamos, diversas respostas aparecem. As pessoas correm de uma ideia para outra, esperando encontrar algo para responder às suas questões da alma. Elas frequentam congressos, compram livros, compram CDs, ouvem músicas, se relacionam, mas são apanhadas pela euforia de procurar um novo. Mas, inevitavelmente, a chama de cada nova teoria enfraquece, para logo dar lugar a uma outra nova teoria, e uma outra nova solução, e um outro novo caminho, e uma outra nova angústia, uma outra nova procura, e a alma continua vazia. A alma continua seca como um deserto árido, sem vida, sem água. Eu tive a oportunidade de viajar 1.800, 1.600 a 1.800 quilômetros no meio do deserto mais inóspito do mundo, que é o deserto do Atacama. E você andar 1.600 quilômetros e você só vê terra, pedra e areia. E aí quando nós chegamos no meio do deserto, uma cidade chamada Vaienar, que nós vimos estar nela por alguns dias, me surpreendeu que a estrada de entrada para a cidade tinha árvores de um lado e do outro, árvores grandes, frondosas. As praças da cidade tinham árvore, no meio do deserto. E estando na cidade, descobrimos que naquela cidade, por baixo dela, passava um rio subterrâneo, no meio do deserto, e por isso ali havia árvores, no meio do deserto. Assim é que Cristo faz conosco. A água que jorra do céu, como um rio subterrâneo que entra na nossa alma, que entra no mais profundo dos nossos corações e que invade a nossa alma, o nosso espírito, e faz com que a vida tenha sentido, faz com que brote flores no meio do deserto, faz com que brote árvores onde é um deserto seco e árido, faz com que a vida tenha gosto, com que a vida tenha sabor, com que a vida tenha razão, com que a gente tenha vontade de viver, porque Cristo em nós faz com que a vida seja isso. Qualquer outra coisa é mera falácia. Procura sem encontrar nada e nunca. Porque Cristo produz vida no meio da morte, esperança no meio da desesperança, alegria no dia da tristeza. Esse é o Jesus. Aquele de Nazaré. O menino da manjedoura. Filho do Deus eterno. E não é porque as opções não contenham elementos da verdade. Muitas delas até têm. Não obstante, todas elas carecem da mudança duradoura que procuramos em nossa vida, mas que não encontramos nas coisas deste mundo. Depois desaparece a euforia e permanece o vazio. Depois de uma noitada de álcool, de droga, de muita música, com altura imensa, que vem um sentimento de solidão, de tristeza, de vazio e de ausência, porque a vida não é isso. A vida é Jesus. E só nele tem vida, e fora dele é um vazio imenso. E permanece o vazio ao buscarmos uma nova ideia que desvende os segredos da verdadeira felicidade, e nós vamos de ideia em ideias, de felicidade em felicidade, nós trabalhamos e corremos atrás do vento, e trabalhamos de novo, e gastamos mais, e fazemos mais compras, e nos endividamos mais, e temos que ganhar mais, e trabalhamos mais, e o coração continua vazio. E a angústia só se amplia, e a resposta não é encontrada.
Em contraste, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo contém resposta para todos os nossos problemas. O Evangelho de Jesus Cristo não é um segredo, ele é uma verdade revelada no Filho de Deus. Não é complicado, nem está escondido, não é difícil, não usa linguagem complicada, é apenas dizendo: venha a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque eu possuo a vida. Quando nada existia, eu já existia, e quando tudo terminar, eu continuarei existindo. E alguém pode dizer: pastor, isso é loucura, mas é lógico que é loucura. Não há dúvida de que é loucura. Ah, mas eu sou apaixonado por essa loucura faz 56 anos e 9 meses. E cada dia me apaixono mais. Estava dando aula com meus alunos no curso de Relações Internacionais, aula de filosofia, já devo ter dito isso aqui, se eu disse, me perdoe, vou repetir. E eu estava dando aula de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, uma das pessoas mais aptas à secularização moderna. E eu estava falando de Nietzsche, e cada filósofo que eu falava na sala de aula, eu me empolgava, e aí dá a impressão que era aquele o meu filósofo predileto, embora Nietzsche de fato seja. E aí, quando eu falando de forma extremamente empolgada sobre Nietzsche, sobre os seus conceitos, sobre a filologia da hermenêutica nietzschiana, e aí um aluno levanta a mão e diz assim: professor, eu estou amando essa aula, eu estou vibrando com essa história que você está colocando no... Estou gostando demais, mas eu preciso fazer uma pergunta. Todos nós aqui sabemos que você é pastor. Depois de conhecer tudo isso sobre Nietzsche, como que o senhor continua sendo pastor? Aí eu disse para ele: porque eu sou insano, porque eu sou louco, porque o Evangelho de Jesus Cristo é loucura. Não dá para entender pela razão, não dá para comprovar pela ciência que um homem deixou o céu e entrou no ventre de uma mulher pelo poder do Espírito Santo. Que coisa é essa? Que morreu ao 3º dia, mas que ressuscitou e que voltou ao céu e que está aqui entre nós agora, nesse momento. Não tem como explicar isso pela ciência. Isso só se explica pela fé. Isso só se explica por um coração que crê na existência desse Jesus Cristo. Fique com a ciência, eu fico com o meu Cristo vivo e eterno, porque ele me produz respostas que a ciência nunca me deu. E olha que eu estudo filosofia desde os 12 anos de idade. Amo a filosofia, mas a filosofia não resolve o problema da minha alma, que Cristo resolveu, quando aos 14 anos de idade eu o encontrei de forma plena e absoluta. Amo a filosofia, leio a filosofia todos os dias e todas as semanas, mas a filosofia, embora alimente a minha mente, ela não responde às demandas do meu coração e da minha alma, porque essas eu encontrei a resposta quando eu tinha 14 anos de idade, de forma plena e absoluta, no encontro pleno, processo pleno, fantástico e maravilhoso com Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. E é esse que nós somos chamados a sermos transformados em discípulos desse Cristo, a vivermos esse Evangelho. Somos chamados a caminhar nessa direção. Quando ouvimos as verdades transcendentes do Evangelho de Jesus Cristo, a esperança e a fé começam a brotar dentro de nós, dos nossos corações. Quanto mais nós suprimos o nosso coração e a nossa mente da mensagem de Cristo, do Cristo ressurreto, maior é o nosso desejo de segui-lo, maior é o nosso desejo de viver os seus ensinamentos, maior é o nosso desejo de estar junto com Ele. Isso, por sua vez, faz com que o nosso desejo, a nossa fé, cresça e permite que a luz desse Cristo ilumine o nosso coração, no meio das trevas de um mundo perdido e desorientado. A pandemia e a pós-pandemia trouxe para o mundo situações que talvez o mundo nunca tivesse imaginado que viveria. Aí agora a gente vê tufão em Porto Alegre, a gente vê Curitiba com mais calor do que Salvador, e a gente vê as pessoas procurando soluções e respostas para as suas vidas. E eu digo para vocês, irmãos, só em Cristo a solução, só em Cristo a resposta, só em Cristo a paz.
Ansiamos pela libertação do pecado. Isso nos inspira ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos e nos colocamos na presença desse Cristo, Ele fala conosco. E o seu Evangelho se apresenta a nós. E traz para nós uma proposta nova. E aquele que pecava, aquele que mentia, que não mente mais. Aquele que pecava, que não peque mais. Aquele que roubava, que não roube mais. E aquele que vivia um projeto de uma vida antiética, baseada na injustiça, baseada na falta de paz. Uma vida onde o outro não era a prioridade, onde o amor, onde a misericórdia, onde o perdão, onde a paz, onde a justiça não era a referência. Por meio de Jesus Cristo somos transformados em novas pessoas. O pecado e a tentação continuará a nos atormentar, mas o Cristo conosco nos dará a vitória para que possamos caminhar na direção deste ensinamento e desse segmento maravilhoso que se chama discípulo de Jesus. Para nos apoiar no desejo de uma vida pura, santa, somos investidos pelo batismo quando nós participamos da vida da comunidade do povo de Deus. Da igreja de Jesus Cristo, somos inseridos nela. Só que também somos batizados pelo fogo, através do Espírito Santo de Deus que vem viver em nós. E Ele sim, nos dá poder para vencer o mal. É o Espírito Santo de Deus que dá vida, é o Espírito Santo de Deus que nos inspira, é o Espírito Santo de Deus que enche os nossos corações, é o Consolador Celestial que enxuga as nossas lágrimas naquelas noites angustiantes que todos nós aqui já passamos, quando a gente tem a impressão que não vai suportar. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis. E de repente, no meio de uma profunda dor, vem uma calmaria no coração que não pode ser explicada. Só pode ser sentida. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós, na vida dos discípulos e das discípulas de Jesus. É ter alegria no meio da tristeza, esperança na desesperança. Quanto mais pleno nós ficamos do Espírito Santo, mais nós nos dedicamos aos outros, mais nós nos dedicamos a Jesus, mais nós buscamos viver a paz. É por isso que, irmãos e irmãs, há um grande desafio. Uma coisa é eu reconhecer Jesus como seu Salvador, e a outra coisa é eu entrar no caminho do discipulado, do segmento, de seguir Jesus, de me tornar amanhã bem melhor do que eu fui hoje, e me tornar hoje muito melhor do que eu fui ontem, e me tornar amanhã uma pessoa mais pura, mais santa, mais justa, mais ética, mais solidária, mais misericordiosa, uma pessoa que produz paz, que produz vida, uma pessoa que não vive só para si mesmo. Porque se tem uma coisa, irmãos e irmãs, que mais profunda, mais produz angústia profunda no seu coração e no meu coração, é querer viver para si mesmo. Querer viver para si mesmo te entristece. Querer viver para ti mesmo te angustia. Querer viver para ti mesmo te coloca num caminho que não tem volta, que é o caminho do egocentrismo, do orgulho, da arrogância e da jactância. Um caminho das pessoas que, trilhando por esse caminho, certamente estarão tristes e angustiadas, porque não há solução, porque não há ponto de chegada, porque não há porto que isso tudo termine, porque o ser humano, no seu desejo absoluto, já dizia Sigmund Freud, no desejo mais profundo e mais angustiante, o ser humano não encontra solução, porque o id, esse desejo de potência, nunca será satisfeito, porque nós sempre vamos querer mais. Sempre vamos buscar mais. Aumenta o tamanho das varandas gourmets, aumenta o preço dos carros, as viagens vão ficando cada vez mais luxuosas, as roupas cada vez mais caras e os corações cada vez mais vazios. Eu tive a oportunidade de estar debaixo da ponte com pessoas que conheciam Jesus e que eram felizes. Eu tive a oportunidade de me hospedar em casa de pessoas, em alguns lugares nos Estados Unidos, que para sair de um lado da casa para o outro, eu tinha que ligar no celular porque eu não conseguia chegar. De tão grande que era a casa. Eu não conseguia sair do quarto para a cozinha, porque a casa era tão grande, numa região do subúrbio de Chicago, que eu não conseguia chegar. E ali eu encontrei pessoas, às vezes, infelizes.
Não há problema nenhum que você tenha posse, não há problema nenhum que você tenha carro, não há problema nenhum que você tenha bens, não há problema nenhum que você se vista bem e tenha o melhor plano de saúde. O que nós não podemos é colocar nisso o nosso tempo só. Nós não podemos colocar nisso os nossos corações, não podemos colocar nisso a nossa esperança e não podemos colocar nisso o sentido da nossa vida, porque senão nós somos os mais miseráveis de todos os homens, como diz a palavra de Deus. Porque a vida não se restringe a isso. Isso tudo é muito bom, mas não é o fim. O caminho vai exigir de nós paciência. Quantas vezes nós já vimos situações, né, de nós passarmos para a pessoa um livro, né, que foi muito importante nas nossas vidas e que modificou coisas tremendas nas nossas vidas, da relação com Deus ou outros ensinamentos, e aí nós encaminhamos esse mesmo material para um colega, né, e ele lê. Aí depois de 3 dias ele diz para mim assim, não resolveu, ainda continua do mesmo jeito. Ou seja, entrou no caminho do discipulado, tem que ter paciência. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência é experiência. E a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação traz paciência. E a paciência traz experiência. E a experiência traz perseverança. Esse caminho, porém, não é uma solução rápida. Não é uma cura da noite para o dia. Não é um caminho que nós modificamos instantaneamente. Há uma escolha, há uma decisão, há um processo. Irmãos e irmãs, precisamos ser constantes. Não obtemos a vida eterna de repente. Ela é por um momento, sim, a salvação, a justificação por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas a santificação é um processo. Ela é um caminho. Ela é algo contínuo. Precisamos aplicar repetidamente os divinos princípios do Evangelho nas nossas vidas. Isso é discipulado. Com muita frequência, em relação ao Evangelho, nos comportamos como um lavrador que coloca uma semente de terra pela manhã e espera que as espigas de milho brotem no final da tarde. Mas eu plantei o milho de manhã porque de tarde ainda não tem a espiga, porque o milho tem o seu tempo. E ele brotará no seu tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o coração de Deus não é o nosso coração. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Por isso, irmãos, vamos abandonar os nossos pensamentos de Deus. Vamos abandonar as paixões do nosso coração. E vamos nos apaixonar por Jesus Cristo e pelo seu reino. E as outras coisas, como nós pregamos anteriormente, elas serão acrescentadas. Ao seu tempo, o milho brotará. E a espiga surgirá. Não é como plantar um milho de manhã e colher a espiga no final da tarde. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E é verdade que algumas bênçãos são imediatas. Logo que plantamos a semente em nosso coração, ela começa a inchar, crescer, e por isso sabemos que a semente é boa. Assim que colocamos os pés no caminho que os discípulos têm que trilhar, as bênçãos visíveis começam a acontecer nas nossas vidas. E as invisíveis também. Deus começa a nos acompanhar, mas nós não podemos receber da plenitude destas bênçãos se nós negligenciarmos a árvore, que é o próprio Deus, e deixarmos de tratá-la. Infelizmente, muitas pessoas, muito de nós, recebemos as bênçãos, e aí nós nos envolvemos com as bênçãos e esquecemos de quem deu as bênçãos. Parece aquela história de um pai que dá um presente para o filho e fica aguardando o abraço. O filho pega o presente e coloca-se a brincar. E esquece sequer de agradecer para o pai que lhe deu aquele presente. Você tem vida? Tem, você está aqui, não é? Está respirando? Muitos hoje não estão. Está andando? Está falando? Infelizmente, muitos hoje não podem isso.
Vai voltar para casa, tem o que almoçar? Muitos hoje não têm. Está programando amanhã iniciar o seu processo de trabalho? Muitos estão desempregados. Mas isso não é a eternidade. Isso são presentes. Isso são bônus. Isso é demonstração do amor de Deus e o cuidado por nós. Não vamos nos confundir. Não vamos trocar as bênçãos vamos trocar o Senhor da bênção pelas bênçãos. O que o Senhor nos dá? Ele nos dá para que possamos servir a Deus através dos nossos dons e dos nossos recursos. Vamos seguir este caminho, o caminho do Evangelho, o caminho da salvação, o caminho do discipulado. Não é suficiente nós nos rodearmos de símbolos da religião. Não é suficiente apenas participarmos de uma atividade religiosa. Irmãos, o discipulado de Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus é um tipo de esporte que não tem arquibancada. No reino de Deus não tem arquibancada. Quem entra, entra para jogar. Ou quem não está jogando é porque não entrou ainda. No reino de Deus não tem espectadores. No reino de Deus nós jogamos ou nós não começamos ainda. No reino de Deus, somos convidados a descermos da arquibancada e entrarmos no campo, porque o jogo já começou. E Jesus já ganhou esse jogo quando ele morreu na cruz do Calvário. O reino já se iniciou, mas vivemos entre o já, mas ainda não. E o Cristo está às portas e ele haverá de voltar. E quando ele voltar, vai voltar para buscar vivos e mortos. E eu e você nos encontraremos com este Cristo. E a pergunta é, o que nós fizemos da nossa vida? O que nós vamos apresentar a Deus? O que nós vamos falar com Deus sobre as nossas vidas? Sobre o sentido do para que nós existimos? Qual foi a razão da nossa existência? Com o que nós contamos os nossos dias? No reino de Deus não tem espectador. No reino de Deus não tem arquibancada. Ou está no campo, ou não entrou aí ainda. Qual que é a sua posição? Eu fui goleiro, dos bons, hein? Quem aqui jogou contra mim quando eu ainda jogava sabe disso, né, Davi? Fui goleiro e dos bons. Qual que é a sua posição? Você joga em qual posição? Para o reino de Deus, para o discipulado, para o seguimento de Jesus, você joga em qual posição? Ah, eu ainda não descobri minha posição, então pare, deixa da arquibancada, vá para o campo, porque o reino de Deus é o campo. O reino de Deus são as vidas que estão sendo tragadas, que estão sendo mortas e que estão morrendo sem Jesus. Meninos e meninas, esses dias atrás fui dar carona para a Rose e a sua filha. Passamos aqui em cima uma quantidade imensa de jovens embriagados, alcoolizados, cheios de droga, jovens seminus, desesperados. Nós temos a resposta. É Jesus de Nazaré. Nós temos a palavra. Lógico que muitos jovens estavam ali, estavam bem, porque decidiram estar ali. Mas muitos nós víamos que estavam drogados, que estavam alcoolizados, que estavam desesperados, procurando uma resposta. Ah, mas a resposta é religião? Não. Cristo não deixou nenhuma religião. Ele deixou o Evangelho. Mas aqui nós tentamos falar sobre o Evangelho, a partir do presbiterianismo. O que importa é que nós vivamos esse Evangelho como um segmento de Jesus e do seu discipulado. O caminho está aberto a todos. Todos nós somos convidados, todos nós somos desafiados, todos nós somos estimulados a dar o primeiro passo. Como diz a palavra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26, que diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Que aproveita o homem granjear o mundo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim
e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos, em nome de Jesus. Amém. O primeiro passo é entrar no caminho. O primeiro passo é começar. E eu quero dizer para você que a coisa mais maravilhosa que existe no reino de Deus é que você sabe qual que é o momento de começar? É o momento que você está. A Bíblia diz assim: venha como você está. Não me interessa o que você fez. Não me interessa o erro que você cometeu. Não me interessa o que você pensa ou você deixa de pensar. O início do discipulado é o lugar que você está. Venha como você está. Venha da onde você está. Mas venha, desça, vamos para o campo. Anunciar a salvação em Jesus Cristo e viver esse evangelho. E aí a vida passa a ter razão. A vida passa a ter sentido, a vida passa a ter sabor. Fortaleçam as suas famílias, comprometendo-os a viver o evangelho e os princípios do evangelho de Jesus Cristo. Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? E para concluir a nossa palavra nessa manhã, esta caminhada é uma caminhada que promete bênçãos. Lembra o primeiro texto que nós lemos lá no início da nossa palavra, que diz o quê? Diz, olha, quem me serve precisa me seguir. Precisa ir aonde eu estou, fazer o que eu faço, se apaixonar pelo que eu sou apaixonado. O meu servo estará onde eu estou. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. E aí nós estamos falando de bênçãos. Se vocês obedecem fielmente ao Senhor e o seu Deus, se você obedece fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que lhes dou, o Senhor, o seu Deus, colocará você acima das nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor e o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados e os filhos dos seus filhos serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta será e a sua amassadeira serão abençoadas, e vocês serão abençoados em tudo que fizerem, e eu multiplicarei todas as obras das suas mãos, porque se vocês viverem para mim, eu tenho interesse no que vocês fazem. Eu multiplicarei a obra das suas mãos, e tudo que você tocar será abençoado, porque tudo que você fizer será para que o meu reino seja engrandecido. Eu estou contigo e você nunca estará sozinho. O discipulado promete bênção. O discipulado promete salvação. E aí, queridos irmãos e irmãs, porque eu estou bem certo. Vem aqui, Fernandinho, para cantar de novo aquela canção linda para a gente cantar junto com você. Vem aqui os meninos. E a palavra nos diz, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nos lembremos de que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem o poder para preencher qualquer vazio do nosso coração, curar qualquer ferida, transpor qualquer vale de lágrimas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele é a fé. A confiança no Senhor faz com que as nossas vidas encontrem uma nova razão para se existir. O Evangelho de Jesus Cristo é ensinado em sua plenitude. E esta igreja, nós como servos e servas de Deus, somos convidados a viver o projeto do Cristo, o profeta vivo, o Messias. E aquele que nos chamou, e que talvez no primeiro momento nós não tenhamos entendido o chamado, Ele nos chama de novo e diz, comece de onde você está. Porque é daqui para diante que eu estou com você. Comece de onde você está, do jeito que você está, como você está. E eu te prometo que o teu coração não sentirá mais vazio.
E ele diz: se você beber dessa água, você não terá sede de novo. E a sua alma será saciada, e o seu coração será completo dessa presença. Eu escolhi, que diz a canção? Eu escolhi Deus. Eu tive um carro há um tempo atrás, e aí concluindo a nossa reflexão nessa manhã. E quando eu comprei esse carro, veio no para-brisa do carro, na parte do fundo do carro, um adesivo do esmilinguido, aquela formiguinha. E a frase que tinha lá, eu deixei, porque eu achei tão linda que eu deixei. E a frase que tinha lá dizia assim: quem não tem tempo para Deus, vai viver perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus, não vive, só perde tempo. Eu jamais imaginei o quanto essa frase seria tão verdadeira na minha própria vida. E aí, como diz a palavra de Deus lá em Josué: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: aos deuses que os seus antepassados serviram, os seus próprios corações, as suas próprias angústias e desejos, aos deuses dos amorreus em cujo vocês já viveram, mas eu e minha casa, nós queremos servir ao Senhor. Na agitação de tudo, precisamos lembrar que Deus está sussurrando aos nossos ouvidos, dizendo assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tinha uma canção antiga da harpa cristã, né, que o nome da canção era A Última Hora. Com certeza alguns de nós já cantamos aqui, que diz assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro, o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Cantemos essa canção como uma oração, dizendo: Senhor, eu escolho a Ti, eu escolhi a Ti. Vamos cantar juntos essa canção.